Harpu udeu. Soltem e saibam que Deus está no controle. Harpu, solta. Herv aqui, herv é soltar. Solta e larga. Saiba que Deus, udeu, e saibam que Deus está no controle. E o profeta Isaías fala, Hazeku yadayim rafot. Fiquem, fortaleçam as mãos fracas. Então, a palavra rafé é fraca, mas a gente acabou de ver a mesma palavra harpu, que também, na verdade, é a mesma palavra. Hazeku yadayim rafot, rafé. Aqui, harpu, também vem reish, pei e rei. Então, aqui ele está falando, fortaleçam as mãos fracas. E aí ele continua, Hazeku yadayim rafot, o Hazeku yadayim rafot, o motanaim koshlot ametsu. E o motanaim koshlot ametsu, e façam o quadril e estar encorajado. Façam o quadril que está tropeçando, que está caindo, fazem ele ficar com coragem. Encoraje o motanaim, encoraje o quadril que está tropeçando a ficar forte. Então, quer dizer, o rei Davi falou solta. E aqui o próprio profeta Isaías está falando não. O rei Davi falou enfraquece. Harpu, enfraqueça as mãos. Você não está no controle, enfraqueça. Aqui ele falou hazeku, fortaleça as mãos fracas. O motanaim koshlot ametsu. Só vou confirmar, vamos confirmar. Deixa eu perguntar uma coisinha. Lilian? Eu te cito. Já foi, já. Eu te cito que eu não sei onde que tá. Vou ter que procurar depois. Obrigado. Então, não é motanaim, é birkaim, joelhos. O berkaim koshlot, joelhos que estão dobrados e tropeçando, ametsu, fiquem com força, fiquem com coragem, amitz é a coragem, a força, né? Então quer dizer, o profeta Isaías está falando mais do lado do ser humano, que ele tem que sempre estar com força, ele deve fortalecer o seu braço e fazer o seu papel com força, com intensidade. E o rei Davi falou, solta, né? Neste Terrilim. Isso, inclusive, enfim, a gente encontra na realidade um pouco com o rei Hizkiyahu. O rei Hizkiyahu, ele foi, o Medrash nos fala que houveram 4 reis. Houveram 4 reis e cada rei se conduziu e pediu para Deus uma coisa diferente. Cada rei, eram 4 reis, e cada um pediu algo diferente. Era David, Asa, Yehoshafat e Hizkiyahu. David, Yehoshafat, Asa e Hizkiyahu. E o rei Davi, ele fala sobre a ideia da força. Ele fala, Deus, eu peço eu vou sair na guerra, eu vou fazer meu papel. Ele pede para que Deus esteja com ele, para que Hashem esteja com ele. Depois tem o rei Asa, o rei Yehoshafat, ele pede Shirah, pede, eu vou cantar para Deus e aí Deus, você me ajuda. Vou cantar e Deus, você me ajuda. O rei Hizkiyahu, ele diz, eu não tenho força nem para isso. Nem para isso eu tenho força nem para guerrear que nem o meu, porque ele era descendente, né? Nem que nem o meu antepassado, o rei Davi, nem para cantar que nem o rei Yehoshafat ou o rei Asa. Mas falou, Deus, eu não tenho força nem para guerrear, nem para cantar, então eu coloco sobre o Senhor 100% a minha confiança. Eu solto 100%, eu largo, não tenho nem canção, nenhuma força, nem força do meu antepassado, do rei Davi, nem do rei Asa e do rei Yehoshafat, eu não tenho a força deles, e por isso então coloco 100% a confiança no Senhor. E é um pouco essa ideia que nós estamos falando, né? Que às vezes, enfim, o rei Davi é o papel do ser humano. Obviamente que Hashem está com
com ele, mas ele está fazendo, como a gente fala, ele está fazendo o papel do ser humano, aquilo que é a parte, se esforçando muito, colocando todo o empenho que o ser humano deve colocar. E o rei Hizkiyahu já não, é mais na ideia de soltar, na ideia de confiança, de confiar em Hashem. E a gente acabamos de mencionar esta ideia com relação a esses dois psukim, né? Que nós vemos Harepu, o Deus, soltem e vejam, e por outro lado, Hazeku Yadayim, fiquem fortes, não enfraqueçam, fortaleçam. E é um pouco a ideia também da Shemitah e durante os 6 anos. Durante os 6 anos, Hashem quer aquilo, Hazeku Yadayim Rafot. A gente tem que fazer o nosso papel, que é fortalecer as nossas mãos, não enfraquecer, não ter o desânimo, seja forte, vá com força. E aí chega no 7º ano, que Hashem quer que a gente reconheça que na realidade essa própria força que nós temos durante os 6 anos, também é Ele que concede. É Ele que concede todo esse empenho, esforço que nós fizemos, enfim, o papel que a gente se esforçou. Na verdade é Ele que concedeu para nós essa capacidade, essa habilidade. Ele que nos proveu de todas as boas virtudes para que nós pudéssemos alcançar e chegar aonde chegamos, aonde nós alcançamos. Então, essa é um pouco a ideia que nós temos com relação a Shemitah, uma ideia bonita, enfim, na realidade uma ideia para justamente esse ano estamos em Shemitah. Então, sem dúvida, com esse ano que nós devemos nos conscientizar mais desta mitzvah, desta ideia, né, que Hashem é o que guia, que Hashem é o que prova, que Hashem é o que concede. E, enfim, para os próximos 6 anos, né, na verdade, para os próximos 6 anos, a gente então estar convictos e inculcados desta ideia. E sem dúvida que assim, na verdade, a gente também tem mais força. Quer dizer, justo por nós soltarmos e a gente deixar um pouco de lado, soltar a nossa mão, largar, deixar um pouco de lado, e a gente meio que enfraquece as nossas mãos, mas na realidade é algo que isso próprio vai nos dar força para que nos próximos 6 anos a gente vai fazer o nosso papel, que é o papel do Hazeku. Fortaleçam mão, Hazeku Yadayim Rafot, fortaleçam as mãos enfraquecidas, o Berkaim Koshlot, que os joelhos que estão tropeçando, que estão dobrados, a Metzol vai ficar forte, a gente vai ter força para fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel que Hashem quer de nós. A Gemara, então nós iremos continuar. Fala, Gemara, Amar Tana Hamarvet Haverostam Enorashai Letovô Pachot Mishloshim Yom. Quando uma pessoa ela toma emprestado um dinheiro, ela faz um empréstimo, quanto tempo ela tem para pagar? Se não foi estabelecido no documento, o cara pegou um dinheiro do amigo dele e não estabeleceu uma data para devolução, um prazo que ele deve devolver esse dinheiro. Qual é a data mínima que ele tem o direito para não devolver aquele dinheiro? Quer dizer, um prazo mínimo que ele tem para ficar com ele e não precisar devolver. Aqui no Brasil tem isso? Ou não pode? Porque tem que estar escrito a data de devolução. Emprestar dinheiro? Alguém empresta dinheiro e não sabe quando vai devolver? Certo. Tem que colocar quando vai devolver. Acho que não existe isso, né? Não existe. Acho que nunca ninguém emprestou. Dessa maneira. Só para família, né? Em família a gente empresta e fala, não, quando você tiver, você me paga. Tá bom, mas e quando e ainda família... se você não quer emprestar, não quer que devolva. Não sei. É 30 dias. 30 dias. 30 dias o cara não pode cobrar ele. Se fez um empréstimo sem colocar a data, o cara tem 30 dias. Se a pessoa não pode cobrar ele, o credor não pode cobrá-lo antes de 30 dias. Corridos? Sim. Úteis. Não, corrido. No tribunal tem isso, né? Do dia útil. Não, é corrido. Dia útil demora mais. Sim. Por quê? Mas aí depende se foi escrito o documento ou se não foi escrito o documento. Então teve um rabino que ele sugeriu dizer que sabe quando esta regra ela se aplica quando foi escrito um documento.
Por quê? Porque se o cara escrever um documento, não faria sentido o cara escrever um documento para um empréstimo que seria menos... Que deve, né? Hã? Documento dizendo que deve, não da data. Certo, a data não tem data. data. Certo. Que deve. E não faria sentido ele escrever um documento e o cara vai ter que pagar dentro de 30 dias. Se ele escrever um documento, então é porque quem que está pagando na realidade, enfim, tem que pagar, né, tem que pagar o escriba. Sim. Aqui é o cara que vai escrever o documento. Então não faz sentido o cara fazer um documento para ter que pagar dentro de 30 dias. Ou seja, para ter que fazer a devolução em menos de 30 dias. Então por isso a gente assume que é 30 dias e não menos. Mas mas se for empréstimo boca a boca, então na realidade a gente fala não, que o cara pode cobrar na realidade logo depois, por assim dizer. Quer dizer, não haveria 30 dias. A lei de 30 dias é só se for escrito o documento, porque aí a gente fala que o que tomou emprestado, como se fosse o emprestador, aquele que tomou emprestado, ele não iria fazer isso, não iria gastar, enfim, o tempo, o dinheiro para fazer um documento, para fazer uma devolução, para ter um prazo de menos de 30 dias. Então, o mínimo é 30 dias. Mas se for al pé, se for boca a boca, então a gente diria, aí sim pode ser logo depois. Sim. Até mesmo antes de 30 dias. Amar leirav hachi amar habibi. Ele falou Habibi, assim falou Rabi Ria, uma forma bonita de se expressar. Enfim, Habibi, né, sobre o Rabino, ele falou assim, falou Rabi Ria, Echad hamalve bishtar, Echad hamalve alpe, que não faz diferença, tá, na minha achi, hamalve et havero stam, en rashar etovó, pachot mishiroshim yom, Echad hamalve bishtar, Echad hamalve bealpe, que alpe não faz diferença se foi o documentado, ou se foi boca a boca, ele tem 30 dias. Quem falou? Assim, quem falou isso foi o Rav, em nome de Rabi Ria. Então, tudo bem, então a Rav fica assim. A Rav fica aqui, tanto faz se é não como ele quis interpretar, que é somente quando foi documentado, mas não, mesmo que não foi documentado, também ele tem um mínimo de prazo de 30 dias. Amalei Shmuel lerav matna lo teteva karacha de mifarash tla lehashmata mena hamilta de amor rabanan amalvet chaveros heta meno rashavet uvo bachot b'shoshim yom echad no b'shtar b'chad no b'alpe amalei dichtiv karva shnat hasheva shnat hashmita mimash שנאמר karva shnat hasheva אין יודע ששנת שמיטה אלא מה תלמוד לומר שנת שמיטה לומר לך יש שמיטה אחרת שהיא כזו ואיזו מלווה חברו סתם שנרשע לדובו בפחות מ30 יום. דאמר מר 30 יום בשנה חשוב שנה. Certo, a Gemara aqui traz um versículo. O versículo nos diz com relação àquele versículo que está escrito que a pessoa tem que tomar cuidado. Hishamer lecha, tome cuidado, pen yaleh, talvez que vai subir um pensamento na sua mente. Pen yaleh, vai subir um pensamento no seu coração. Pen yaleh blial, como a gente falou que tem a ver com idolatria, né? E você vai ficar com o olho mal, vai ficar, não quero ver, você vai falar, está se aproximando, o Karvashnat Hashem está se aproximando o 7º ano, o ano da Shemitah, e aí você não vai querer emprestar, você vai ficar com o olho ruim em relação ao teu irmão, necessitado. Mas o versículo falou pra gente, está aqui, você vai subir, tome cuidado que não suba um pensamento no seu coração, que vai dizer, que vai sentir, está se aproximando o 7º ano, o ano que anula, o ano da Shemitah. A pergunta é, isso é uma certa repetição, uma certa redundância. Se é o 7º ano, eu já sei que é o ano da Shemitah. Então, por que precisa falar novamente 7º ano, o ano da Shemitah? Se já falou para mim que é o 7º ano, eu já sei que é o ano da Shemitah. Então, significa o quê? Que tem 2 tipos de Shemitah. Quer dizer, se a Torá ela falou para a gente,
está se aproximando o 7º ano e o ano da Shemitah, quer dizer que não se refere a esse ano da Mishnah, esse ano do versículo que fala que é chamado de ano de Shemitah, não se refere ao 7º ano. O 7º ano já está escrito. Você vai pensar que chegou o 7º ano. Depois, quando a Torá ela repete ano da Shemitah, ela se refere a outra coisa, a outro período, que esse período também é chamado de Shemitah. Qual seria um outro período que é chamado de Shemitah? O que é Shemitah? Que eu não posso cobrar. Então, no caso da Shemitah dos 7 anos, é que eu não posso cobrar quando passou o 7º ano. No 7º ano, aqui no nosso caso, vai ser que eu não posso cobrar antes de 30 dias. Então, quer dizer, 30 dias é chamado de um ano de Shemitah. Por quê? Porque durante esses 30 dias eu não posso cobrar a pessoa. Então, já que a Torá falou, o fato da Torá falar Shnat Shemitah me induz a dizer que tem outro ano que é chamado de Shemitah. Então, a Gemara está falando qual é esse outro ano que é chamado de Shemitah? Seria os primeiros 30 dias, quando uma pessoa ela toma um empréstimo. Que o credor não pode cobrar durante os 30 dias. Os primeiros 30 dias é chamado de Shemitah. De ano de Shemitah, já que ele não pode cobrar. A pergunta mas não é ano. Não é ano. O que seria? Okay. É mês, não é ano. Então, por que o versículo chama de ano e não chama de mês? Então, por isso a Gemara atrás, que Mar, um rabino, ele disse, 30 dias no ano são considerados um ano. Shloshim Yom 30 dias no ano, 30 dias são considerados um ano. Por isso a Torá ela pode chamar, ela chama 30 dias de ano. A Torá falou, Shnat Sheva, 7º ano, o ano da Shemitah. E a princípio não é. A gente quer induzir, quer interpretar aqui, que é esse 2º ano que a Torá chamou ele de Shemitah, que não pode ser o próprio 7º ano, porque o 7º ano já foi falado no versículo. Então, com certeza se refere a outra coisa. E qual é essa outra coisa? O período de 30 dias que o cara não pode cobrar o amigo dele. Os primeiros 30 dias, que é chamado de Shemitah. Mas não é, porque não é um ano. Mas a Gemara não tem problema, porque 30 dias é considerado um ano. Então, qual é o ano que é chamado, o segundo tipo de período que é chamado de Shemitah? Seria os primeiros 30 dias. Equivale ou é chamado? Não, é chamado de ano. A pergunta foi só porque é chamado de ano. Então, ele trouxe que a Torá é comum, ou pelo menos a Torá pode chamar algo que é 30